Vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é organizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a TV Assembleia, e que tem como objetivo conversar com professores, especialistas, pesquisadores sobre temas que são de interesse da sociedade mineira, do parlamento, sempre visando fortalecer a democracia. E hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é escolaridade e qualificação profissional, dentro de um dos subtemas do Parlamento Jovem 2023, que trata de jovem e mercado de trabalho. O Parlamento Jovem é um programa da Escola do Legislativo que reúne mais de 4.000 jovens de 150 cidades mineiras e que escolheram para 2023 trabalhar jovem e mercado de trabalho, ou seja, um tema que aflige, de um modo geral, essa juventude. E quando se fala de qualificação e escolaridade, quando a gente pega o conceito de qualificação, disse que é a reunião de conhecimentos e habilidades necessários para o bom exercício da profissão. Aí vem a pergunta, será que quanto mais eu estudo, mais oportunidades eu tenho? O que dizem as pesquisas? Recentemente, o Centro Brasileiro de Pesquisas de Democracia da PUC do Rio Grande do Sul fez um levantamento que em 1995, ter ensino médio completo colocaria a pessoa à frente de 68% dos concorrentes, daqueles que estavam buscando ocupação ativa. Já em 2015, ou seja, 20 anos depois, mais recente, esse percentual passou para 37%. O que sinaliza esses números, essa indicação? E será que a tão sonhada graduação, o curso superior, ainda faz alguma diferença? Bom, para conversar sobre esses assuntos, nós estamos recebendo aqui hoje dois convidados, a Rosana Rocha Schmidt, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é especialista em Educação Corporativa pela Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, e é orientadora profissional e também mentora de carreira. E vamos conversar também com Rafael Gregório Malaquias, que é graduado em Design Gráfico, tem especializações em diversas áreas na área de educação, como, por exemplo, gestão escolar, docência na educação superior, profissional, a moderna educação, metodologias, tendências e foco no aluno, e também na área de gestão organizacional, como diversidade e inclusão nas organizações e gestão estratégica de pessoas. O Rafael é analista de educação e empreendedorismo do Sebrae Minas e da Escola do Sebrae. É nexialista, depois você tem que explicar para a gente o que é nexialista, comunicador e educador popular, design informacional e de aprendizagem. Então, vocês estão vendo, são dois convidados super qualificados que trabalham com essa juventude que vão trazer aqui esclarecimentos, reflexões sobre esse tema. E eu já passo de imediato a palavra para a Rosana. Muito bem-vinda, Rosana, e você tem um tempo para a sua fala inicial. Obrigada, Alexandre. Um bom dia Minas, bom dia a todos os jovens que estão nos acompanhando e terá aqui hoje a oportunidade de saber um pouco mais sobre esse tema que é tão relevante, inclusive a nível mundial, né? Minas está de parabéns por trazer esse tema no foco dentro, né, da Assembleia, num espaço que é de cidadania. Mas nós sabemos também que algumas organizações mundiais já estão trabalhando com um pouco mais de dedicação esse tema que é muito importante, que é o jovem no mercado de trabalho. A OIT, por exemplo, né, traz aí algumas sinalizações de ações bem específicas, que é a Organização Internacional do Trabalho, e ela traz alguns pontos muito específicos para falar do que é o jovem e o que é o jovem no mercado de trabalho. E é interessante a gente lembrar que o conceito de jovem, de juventude, ele vai mudando com o decorrer dos anos, né? Atualmente, o que a OIT entende como jovem no mercado de trabalho são aqueles que estão na faixa etária entre 15 e 29 anos. Então, às vezes a gente olha assim e fala, nossa, 29 anos é jovem? Sim, pensando no mercado de trabalho, pensando, né, na ação da inserção desse jovem.
para a atividade profissional, ele ainda está, sim, dentro dessa faixa etária de juventude. E é importante a gente entender que, os passar dos anos, de geração em geração, as mudanças e as necessidades, elas vão também se diferenciando. A gente sabe que o jovem da nossa época, né, os mais de 40, como eu, nós tivemos uma necessidade específica de qualificação e de necessidades também para a entrada no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que o jovem que está nessa média de 18 a 20 anos, geralmente é a média que se entra no mercado de trabalho. Antes a gente tem ali as experiências de aprendizagem, que é o caso do programa Jovem Aprendiz, e outros programas, né, dentro do CIEE e outras instituições que também trazem essa inserção do jovem no mercado de trabalho. A gente sabe que o jovem também tem as suas necessidades pessoais, as suas necessidades também de desenvolvimento pessoal, né, não só a profissional, e isso traz com que o jovem venha para o mercado muitas vezes com uma tenridade de 15, 16 anos, eles estão sentindo necessidade de ir para o mercado de trabalho, muitas vezes até pensando mesmo naquela questão de vou começar mais cedo porque quanto antes melhor. Será que é, né? Então é importante a gente refletir junto com esse jovem, né? Seja em casa como família, ou seja no espaço de aprendizado, que são as escolas, as universidades, a gente pensar sobre isso. E claro que o novo ensino médio ele vai trazer essa oportunidade aí pensando nos itinerários formativos para a educação profissional. A gente sabe que é um novo espaço para discutir a formação e a qualificação profissional para os jovens, mas a sociedade também tem uma parcela de responsabilidade, as empresas em geral, né? Nós, como adultos também, né? Seja ali como apoiadores ou seja como incentivadores, a gente precisa também estar atento às necessidades, porque a gente sabe que os desafios são grandes. Hoje não é muito diferente do que a gente era quando jovem, um tempo atrás, mas as necessidades ainda são maiores, porque os desafios hoje vai além da qualificação profissional. Muitas vezes a gente acha que é só uma questão do jovem ter a qualificação profissional, mas a gente sabe que não é mais só isso, né? A questão da oportunidade, né? O acesso ao mercado de trabalho, ele é determinante para que esse jovem possa, de fato, ter um espaço de qualidade para o seu aprendizado e para a sua inserção no mercado de trabalho, mas também a gente sabe que a competição hoje ainda é maior por conta da quantidade de número de pessoas que nós temos hoje disponível, vamos dizer assim, desempregada, né, no mercado de trabalho. E a gente sabe também que os conflitos entre as gerações, hoje nós temos um prazo, né, vamos dizer assim, de vida útil no mercado de trabalho muito maior. A gente vê pessoas trabalhando com muito mais idade, né, 70 anos, 70 e poucos anos a gente ainda vê pessoas ativas no mercado por conta da expectativa de vida. A gente sabe que existe o conflito entre essas gerações que estão ocupando esse mercado de trabalho. E é claro que também a gente sabe que nessa faixa etária da juventude, muitas vezes a gente percebe, e o jovem também sente, que ele não tem, às vezes, aquele espaço de voz e de reconhecimento que, às vezes, ele sente necessidade e que lhe é merecido. A gente também precisa olhar com esses olhos. Muito bem, Rosana. Obrigado pela sua fala inicial. É interessante, né? Você fala que o jovem, eu já vi até 29 anos. Antigamente o jovem era até 20, né? E essa sua reflexão do conflito que eu nunca tinha pensado entre quem ainda continua e quem está querendo entrar, né? Porque um mercado tão concorrido, né? Bom, eu passo então a palavra agora para o Rafael para a fala inicial. Vamos lá então, Alexandre. Obrigado, Rosana. Adorei te ouvir. Estou super feliz de estar aqui, né? Sobretudo no espaço que a gente está falando com as juventudes, né? Juventudes que já estão aí protagonizando a construção de outros futuros de bem viver, quando se dedicam a estar no Parlamento Jovem. Então, estou super feliz aqui de dividir um pouquinho da experiência. Mas acho que mais que dividir experiência, eu quero lançar algumas provocações sobre esse mercado de trabalho. Sobretudo começando muito aqui sobre quando a gente utiliza o termo mercado. E o Alexandre Marini, no programa anterior, já fez uma provocação sobre também, né? Se eu estou falando de mercado de trabalho, eu estou falando então de uma mercantilização da nossa inteligência, do nosso tempo, né? Da nossa disposição, do nosso corpo.
E aí a gente já começa a refletir, então, que eu estou me formando para uma demanda específica que alguém está demandando, que é esse mercado. Né? E que, consequentemente, também vai gerar um mercado da educação, um mercado da formação, um mercado do diploma, e tudo isso aí impactando as juventudes. E assim como a Rosana trouxe, a gente tem aí os órgãos mundiais preocupados já com essas formações. Um desses órgãos também é o Fórum Econômico Mundial, que tem mapeado algumas competências necessárias para o trabalho. E como é que o Fórum Econômico faz isso? Ele mapeia isso com as principais lideranças de grandes organizações, sejam elas internacionais ou brasileiras. Então a gente já tem aqui uma definição de competências do ponto de vista das organizações, que está muito conectado com o termo que é utilizado, mercado do trabalho. E aí onde entra a grande importância então da educação profissional e tecnológica, né, que vai pautar a qualificação profissional, o ensino técnico, a graduação e a pós-graduação. É que diante dessa demanda, ela vai formar as pessoas, né? E aí a gente está falando não só das juventudes, né, mas a gente está falando aí de 4 gerações que ocupam hoje simultaneamente, né, o espaço de trabalho. Isso é único, né, no mundo até então. Daqui a pouco a gente vai partir para 5 gerações atuando dentro de um espaço de trabalho. E aí, essa educação profissional e tecnológica, então, ela vem para poder formar e qualificar para que a gente esteja preparado para atender essas demandas e para que eu esteja preparado também para a oportunidade, e não só para as oportunidades, mas também para a sorte. Sorte porque num mundo tão desigual, onde está tão difícil acessar o mercado de trabalho, muitas das vezes também a gente está se preparando para a sorte e não só para as oportunidades. E aí entra a grande importância de políticas públicas de educação que vão dar acesso para que as juventudes e todas as pessoas tenham acesso ao ensino de qualidade e que se preparem para esse mercado de trabalho. E aí, beleza, vamos supor que a gente tem uma ótima política pública de educação e a gente pensa, então está resolvido. Né? As juventudes acessaram aí a educação profissional tecnológica, a graduação, a pós-graduação, está resolvido. Inclusive, uma das grandes políticas públicas importantes aí são as cotas sociais e raciais. Mas está resolvido? A gente poderia dizer, não, então está resolvido. Se eu tenho um mercado, eu tenho uma demanda, as pessoas foram incluídas, elas estão formadas, está resolvido. Só que o que tem gerado um sinal de alerta para as juventudes, né? Porque à medida que elas têm se formado, nem sempre eles têm retornado em empregabilidade. E tem outro fator ainda que agrava. Né? Tem pesquisas recentes publicadas na Folha de São Paulo, estão demonstrando que 65% dos ganhos da educação, ao se formar, ficam entre os 10% mais ricos. E esses 10% mais ricos também ganham 50%, ganham, né, mais do que a metade do que ganha os mais pobres. Se a gente vai fazer uma análise interseccional, a mulher negra, aí passa dos 50%. Então, assim, a gente tem mesmo as pessoas de periferia com a mesma qualificação profissional, com a mesma formação, em comparado com as pessoas mais ricas, a mesma formação, mas não estão ocupando o mercado de trabalho, não estão ganhando tanto quanto os 10% mais ricos. Então, a gente passa a refletir, né? Qual é o papel nosso em intervir também nesse futuro do trabalho? Porque até então a gente falou de mercado, né? Eu quero caminhar aqui para o mundo do trabalho, nessas provocações. E uma dessas provocações é, com tanto trabalho a se fazer, por que é que falta emprego? Né? A gente está falando que tem um mercado do trabalho. Esse mercado do trabalho está sendo definido por grandes organizações. Mas por que então tem muito trabalho e tem pouco emprego? Primeiro, porque essas organizações é que definem onde se gera empregabilidade. Então a gente também precisa de políticas públicas que vão olhar para outros setores da economia para que gerem empregabilidade também através deles. Então tem um grande papel aí também das pessoas empreendedoras na abertura de novos negócios que vão resolver outros problemas que essas outras organizações não estão olhando. E aí a gente entra numa pauta aqui muito importante que é da economia. Né? Que a economia está ligada diretamente aqui a esse mercado de trabalho. Economia, ela teria que ser, já de cara, uma dedicação de energia do bem viver da sociedade. Só que a gente vê que a nossa economia ela é excludente, ela é desigual, e justamente porque a nossa economia está sendo desenhada por muito tempo de um ponto de vista único. Normalmente são pessoas muito parecidas, são os 10% mais ricos, eles definem toda essa economia. Então essa economia nossa hoje, ela é também chamada de economia degenerativa ou do capitalismo produtivo, que está caminhando para o capitalismo improdutivo. Então o capitalismo produtivo é quando ele tem uma responsabilidade de gerar emprego, a indústria tem essa responsabilidade. Com a financiarização do mundo, né, fala assim, eu posso fazer um investimento, eu ganho muito mais com o investimento do que com a industrialização ou gerando emprego, eu falo assim, olha, só vou investir meu dinheiro, que está tudo bem.
E isso vai impactar também muito na empregabilidade. Muito mais que a gente ficar preocupado, os robôs vão roubar nossos trabalhos. Esse capitalismo improdutivo, é ele que vai trazer para a gente um grande risco de empregabilidade. Então a gente precisa começar a desenhar uma economia que seja inclusiva. A gente até fala, poxa, mas a economia já não tinha que ser de bem viver para todo mundo, né? Já não tinha que gerar um bem-estar para toda a comunidade, para o mundo. Aí tem que ser inclusiva? Tem que ser inclusiva porque ela não está gerando isso. Então a gente traz o termo inclusiva para que a gente passe a refletir a economia a partir do ponto de vista de lentes diversas, de perspectivas diversas de mundo. E a gente também chama de economia regenerativa, que aí vão entrar as questões climáticas, mas não só climáticas, mas vão fazer a gente se atentar sobre as 8 formas de capital. Então a gente aprendeu a olhar muito a economia do ponto de vista do capital financeiro. Só que a gente tem vários outros capitais. Eu tenho o capital social, eu tenho o capital material, que é o capital das infraestrutura, o capital vivo, que são nossas águas, as nossas montanhas, a natureza, o capital intelectual, que é o nosso conhecimento, o capital experiencial, que é o que a gente ganha com as nossas experiências, né, de vida, o espiritual e o cultural. Então, todos esses capitais, eles são degenerados quando a gente olha só para o aspecto financeiro. O financeiro captura todos eles. Então, a gente precisa também de políticas públicas para construir um bom futuro do trabalho, né, que olhe para todas essas formas de capital. E aí a gente passa, então, eu deixo de falar de mercado de trabalho e de me preparar para o mercado de trabalho para eu me preparar para o mundo do trabalho. Só que não é só sobre preparação para o mundo do trabalho. A Rosana falou que o desafio não é mais só esse, né? Eu me qualificar para o mundo do trabalho. O futuro do trabalho, ele é também de presente de luta. Então, quando as juventudes estão se comprometendo a estar no parlamento jovem, eu tendo a crer que eles já pegaram essa visão. Falei assim, olha, eu preciso intervir na construção de um futuro do trabalho positivo. E aí, aquela inteligência lá do mercado de trabalho, que ela estava sendo cooptada, mercantilizada, vem uma outra definição aqui, que é de um livro que chama Filosofias Africanas, uma introdução, do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, que eles falam: a inteligência deve estar a serviço do aprimoramento da comunidade e a busca de alegria de seus membros. Então já não tenho mais aquela minha inteligência, que eu só me preocupo com o que o mercado está definindo. Eu tenho que dar um retorno dessa minha inteligência, dessa minha informação, dessa minha energia criativa para a transformação de bem viver para todo mundo. E quando eu penso dessa forma, eu começo a gerar outra economia inclusiva. Um exemplo de economia inclusiva é que hoje, raramente a gente vê alguém pensando serviços, produtos, experiências para as pessoas com deficiência. Quando eu passo a ter uma economia inclusiva, inclusive protagonizada pelas pessoas com deficiência, a gente passa a ter outras possibilidades de abertura de empresa, geração de renda e empregabilidade, que eu passo a atuar num mercado que não existia, que é o mercado inclusivo, o mercado da diversidade. E aí outros desafios são lançados, porque se eu estou falando agora não mais só de mercado, mas de mundo, eu preciso estar atento a outras competências que o Fórum Econômico Mundial muitas das vezes não está dizendo para a gente, que é, por exemplo, a do nexialista. Né? Vocês ficaram na dúvida, com a questão aí, né? O que é o tal do nexialista? A própria palavra ajuda a gente a conduzir um pouquinho. São profissionais que fazem nexo entre áreas distintas. Então a gente tem um profissional especialista que continua sendo importantíssimo, é aquela pessoa que se dedica muito a uma área específica, né? A gente tem os nossos cientistas, as nossas cientistas que se dedicam a uma pesquisa. A gente tem um generalista que vai ter um conhecimento geral ali sobre tudo. E o nexialista que vai diferenciar ele do generalista é que ele vai fazer esse nexo, mas ele vai fazer boas perguntas. Ele não sabe sobre tudo. Ele sabe fazer boas conexões. E esse tem sido um dos profissionais muito demandados no mundo do trabalho. E aí, quais são essas competências, né? Outras, a intervenção. Se antes, lá o Fórum Econômico Mundial me disse que tem que ter adaptabilidade, agora eu tenho que intervir. Se eu quero construir um mundo do trabalho positivo, que vai ter empregabilidade para todas as pessoas, eu tenho que intervir nessa construção. Aí entra a grande importância aí do Parlamento Jovem. A criatividade fundamental, que é do Amit Goswami, um indiano. Não basta eu simplesmente criar um produto novo, um serviço novo. Eu tenho que criar algo que gere novas transformações, novos significados para o mundo. Então não adianta eu criar, sei lá, um avião igual se criava antigamente, simplesmente. Não, eu quero criar um novo significado para o mundo. A inteligência artificial já vai criar vários produtos que a gente criou no passado. A máquina a vapor, por exemplo, ela tem todo o conhecimento para se fazer isso. Mas quem vai gerar um novo significado para o mundo somos nós, os seres humanos. Inclusive, essa é uma diferença nossa da inteligência artificial, né? São as nossas competências humanas que vão nos diferenciar dos robôs.
analogia também, que está conectado ao anexialismo, né, que é a capacidade da gente conectar pontos de vista diversos sem apagar o outro ponto de vista. Então, quando a gente vai saltando no pensamento, conectando pensamentos diversos aqui, eu não quero mais apagar um pensamento. Aquele pensamento continua a existir, juntos e juntas a gente vai alcançando outras etapas do conhecimento. E aí, duas palavrinhas aqui que são desconhecidas. Estou falando várias palavrinhas desconhecidas, né? Mas são termos importantes para a gente enquanto competência. Aí entra a polirracionalidade e a pluriversalidade. Isso tudo aqui é afroperspectivado. E de um ponto de vista de um país foi construído, né? Multiculturalmente, do ponto de vista das pessoas africanas, dos povos indígenas e de outros povos, a polirracionalidade é a capacidade de a gente conseguir integrar todos esses pensamentos. Então, é uma competência fundamental, sobretudo que a gente está agora vivendo com múltiplas gerações dentro do espaço de mercado de trabalho. E aí fica uma pergunta também, né? Mas assim, onde a gente aprende todas essas competências? Porque até então, a universidade, os cursos não estão ensinando isso para a gente. Salvo alguns cursos muito específicos, né? Que estão falando sobre isso. Sei lá, ESG, que é governança social ambiental, que aí vai levar a gente a pensar sobre tudo isso. Alguns cursos estão tratando sobre a humanidade, diversidade, por aí vai. É justamente nos trabalhos voluntários, quando eu estou participando, sei lá, do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristos, ou eu estou na Umbanda, nas religiões de matriz africana, que também vão ensinar sobre tudo isso, fora do muro das escolas é que a gente está aprendendo essas competências. Quando eu participo de um movimento social, por exemplo, eu participo de um bloco de rua, né? Então, onde eu mais estou aprendendo sobre várias capacidades, gestão financeira, empreendedorismo social, organização comunitária, coletividade, a polirracionalidade, que é pensar junto com todas as pessoas, são nesses movimentos. Né? São nesses movimentos que são de ONGs também. Então a gente às vezes esquece que esses espaços são espaços de formação também. E isso tem agregado muito aos currículos quando as empresas estão contratando. Eles falam, poxa, a pessoa já tem essa e essa competência, ela viveu essas competências de forma voluntária. E muitas das vezes também tem gerado oportunidades também para que a gente faça isso, inclusive, gerando renda também, né? Que muitas dessas ONGs, desses movimentos, estão participando de editais também e gerando renda para as pessoas que estão participando. Para fechar minha fala, tem 3 livros aqui que eu indico para que as pessoas continuem se aprofundando nesses temas. Um é A Empresa Regenerativa, livro 1. Segundo livro, Resgatar a Função Social da Economia. Terceiro livro, A Fábrica da Educação. E o quarto livro chama Pedrinhas Miudinhas, que eu gostaria rapidinho de ler para vocês aqui, provocando sobre o quanto a polirracionalidade, a pluriversalidade, que a gente pensa a partir de perspectivas diversas, enriquece para a gente olhar para o mundo. E aí, esse livro que é do Luiz Antônio Simas, tem um dos textos aqui dos contos, chama O Recado de Exu. Vou ler aqui então para vocês. Diz um poema de Fá que certa feita um comerciante, estabelecido no mercado de Ioió, consultou Orunmilá para saber qual seria a melhor coisa a fazer nas horas vagas. Como trabalhava demasiadamente, o mercador queria aproveitar os raros momentos de lazer da melhor forma possível. Orunmilá consultou o oráculo e disse ao homem que a resposta para aquela pergunta quem tinha era Exu. O homem procurou Exu, ofereceu a ele um galo, marafo e um pouco de tabaco e perguntou: Exu, o que devo fazer nas poucas horas vagas que tenho? Como posso aproveitar meu tempo tão curto? Exu escutou o mercador, tirou do bornal uma flauta, tocou o instrumento e respondeu: passe a trabalhar nas horas vagas. Mas Exu, eu já trabalho tanto. Orunmilá não pode estar falando sério quando diz que você tem a resposta para a minha dúvida. Eu vim saber como aproveitar as horas vagas e você me diz para trabalhar? Não devo ter tempo para ouvir música, recitar poemas, conversar com meus filhos, bater tambor, louvar deuses, amar as mulheres e beber com os companheiros de mercado? Claro que deve, a maior parte do tempo. Mas como? Passe a fazer isso nas horas em que costuma trabalhar e trabalhe apenas nas horas que são vagas. Foi isso que eu disse. Não entendeu, meu bom? E então Exu gargalhou, pegou o bornal, guardou a flauta e voltou para a esquina. A lição de Exu, trabalha apenas nos tempos vagos, soou como um despropósito dentro da lógica produtivista das sociedades atuais. A resposta de Bará, outra maneira de se nomear Exu, oriunda de Elegbara, dono do corpo, é incompatível com sociedades caracterizadas pelo desejo de consumir. Estamos, afinal, uma etapa adiante da sociedade do consumo. Somos a sociedade do desejo do consumo, a sociedade que não ouviu o conselho de Exu e trabalha de forma alucinada para que o desejo seja saciado, e ele nunca é. Tristes tempos em que um tênis de marca e um carro do ano virão totens, e as árvores e pedras e rios
antissagrados, moradas de orixás e quinces, voduns, ancestrais e caboclos encantados, são apenas coisas que podem ser modificadas, extintas, profanadas ou mantidas de acordo com a demanda da produção. Escravos do desejo, acorrentados ao trabalho, lanhados no pelourinhos virtuais, morreremos de trabalhar nas mãos do mais cruel dos feitores. O desejo insaciável de ter o que, quando possuído, já se torna obsoleto. Ao não escutar Exu, corremos o risco de que tempo, que haverá de nos julgar na noite grande, nos condene como o povo que sacralizou o carro e profanou os rios. Eu gosto de trazer também esse conto, porque ele nos provoca muito sobre o quanto a gente se afasta de vários conhecimentos, né, são conhecimentos afroperspectivados, e que nos ensinam sobre o mercado de trabalho, sobre a economia regenerativa, sobre as questões climáticas e o quanto a gente tem que olhar de forma atenta para construir um futuro de bem viver para todas as pessoas. Obrigado, Rafael, pela fala inicial. Muitas provocações, como você bem disse, né? Nessa questão da oportunidade, da sorte, eu achei interessante mesmo, porque, na verdade, no mundo tão competitivo e os próprios jovens, quando trazem esse tema, colocam uma aflição, eles estão atormentados, como é que vai ser o meu futuro, né? São jovens no ensino médio, né? E você coloca várias provocações em termos de competências, dessa pluralidade que deve ter, e coloca outros pontos, né? Que não é só assim, eu me qualifique e automaticamente eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma oportunidade, né? Bom, já temos aqui uma pergunta, mas antes eu vou pedir para que cada um comente um pouco sobre essa questão específica da qualificação e da escolaridade, porque eu sei que a Rosana é mentora de carreiras, sim, ela trabalha com jovens, com essa parte, né? Sim. E então, Rosana, como que você vê, até considerando essa demanda dos jovens que trazem esse tema aqui para o Parlamento Jovem de 2023, e em termos de qualificação, até que ponto vale aquela pergunta, vale a pena fazer uma faculdade? Até que ponto a qualificação pode contribuir para que ele ocupe esse espaço no mercado de trabalho? Esse ponto da escolarização ou da formação profissional, como a gente diz, ele é um ponto muito relevante. Eu acho que independente do posicionamento, que é outra coisa muito importante também para o jovem, é o seu posicionamento nesse mundo do trabalho ou no mercado de trabalho, né? Que quando a gente fala de mercado de trabalho, ele é uma parte dentro do mundo do trabalho, né? Ele é um espaço onde se coloca ali a oferta do emprego ou, no caso ali, a demanda por algum tipo de trabalho. Então é importante a gente pensar nesse posicionamento do jovem por conta do seguinte: é diferente quando o jovem, por exemplo, ele já está numa formação profissional, seja ali a partir do ensino médio, que é o mais comum, né, os cursos técnicos profissionalizantes. Muitas vezes ele entra nessa profissionalização, nessa escolarização da formação profissional, sem uma clareza do que de fato é uma profissão e o que é uma carreira profissional. E uma outra coisa que é importante a gente pensar também é no posicionamento de que hoje a gente não tem mais que estar preocupado só com o trabalho, mas com a empregabilidade, né? Então, o jovem, quando ele pensa na formação profissional, ele precisa de ajuda para enxergar com mais clareza esse posicionamento que ele vai ocupar dentro do mercado de trabalho. Porque ele pode ser o empregado, mas ele também pode ser o empregador. Nós temos muitos jovens ainda nessa faixa aí de 16, 17, 18, 20 e poucos anos que já são empregadores, né? Dentro aí do mundo, né, hoje do trabalho, a gente tem o empreendedorismo que abre um espaço muito grande, as startups, nós vemos cada vez mais jovens e cada vez com idade ainda menores. Recentemente eu tive uma experiência de um jovem de 14 anos já empreendendo, né, já sendo nessa posição, né, de empreendedor, de um empresário. Então é interessante a gente falar com o jovem desse posicionamento que ele vai ocupar no mundo do trabalho ou nesse mercado de trabalho, né? Independente desse posicionamento, seja ele como alguém que demanda, que busca um emprego, ou alguém que oferta espaço de trabalho, que seria o empregador, ele precisa da escolarização. É necessário a escolarização, né? Seja ela profissionalizante ou não, a escolarização hoje é determinante, inclusive na facilidade a acessar as oportunidades que existem.
inclusive para aquele que quer empreender. Ele precisa da escolarização, ele precisa do conhecimento. E como educadora, eu vou a mais do que só a escolarização. Ele precisa compreender a conexão desse conhecimento. Porque a escolarização por si só, seja ela do ensino médio ou do ensino superior, por si só ela não garante mais, não é mais possível garantir um espaço de trabalho, seja como empregado ou seja como um empregador. É necessário que você utilize dessa escolarização para conectar aquilo que você quer ofertar, seja a sua mão de obra, o seu conhecimento, ou seja as oportunidades de trabalho para outras pessoas. E muitas vezes a gente não tem essa reflexão, muitas vezes dentro do espaço escolar, que tem uma demanda imensa de conteúdo para trabalhar entre todas as matérias que os professores precisam dar conta, e muitas vezes não está sobrando espaço, ou às vezes não está tendo esse tempo para se refletir nessas conexões de necessidade de escolaridade, formação profissional e oferta, ou a questão de você estar inserido nesse posicionamento de empregador ou de empregado no mercado de trabalho. Então, acho que a escolarização por si só, ela não garante mais. A gente precisa pensar para além dela. É o que eu faço com essa escolarização no mundo em que hoje eu estou inserido. E um mundo líquido, né, como diz Bauman, um mundo cada vez mais complexo, né, e que não tem as mesmas garantias, talvez, daquele emprego formal que tinha 30, 40, 50 anos, né? E eu até gostaria de fazer uma ressalva nessa questão quando nós falamos de mundo do trabalho, mercado de trabalho, é que a gente tem mais dois outros elementos muito fundamentais para ser pensado, que é o ambiente em que se está. Né? Quando nós pensamos no ambiente do espaço rural, ele tem demandas e tem necessidades específicas de escolarização e de conexão. Quando nós estamos falando do espaço urbano, nós temos demandas e conexões que também são diferenciadas. E por estar atuando nesses dois mundos e ter vindo dessa conexão desses dois mundos, eu vim do mundo rural para o mundo urbano, então tive que vencer todos os desafios que existem na conexão desses dois mundos. E o jovem hoje, ele tem um desafio maior, porque além dele estar inserido em um desses mundos, ele precisa entender como esses mundos se conectam e onde é que ele pode se inserir de maneira mais criativa, de maneira mais, vamos dizer assim, natural possível dentro daquele espaço que ele está, seja ele esse espaço rural ou seja ele esse espaço urbano. E é interessante a gente pensar que o espaço rural não se limita à propriedade rural. O espaço rural hoje ele está conectado entre as pequenas cidades e todo mundo que gira em torno disso. Interessante. Rafael, essa mesma questão que eu coloquei para a Rosana, de preocupação com a escolaridade, eu sei, a gente estava conversando ontem, até antes e até lendo seu currículo, você me falou que adora estudar, não sei quantas especializações Sim. tem, até que ponto isso impacta para esse jovem, né, que está saindo do ensino médio, já está querendo começar a trabalhar. E eu vou emendar com uma pergunta que veio aqui do Matheus Gonçalves, que é estagiário da Escola do Legislativo. Ele pergunta o seguinte: como um aluno, tanto do ensino médio quanto do superior, pode se preparar para alcançar um nicho específico e fechado no mercado que ele almeja? Ótima pergunta. Então vamos lá primeiro na inquietude, né? Essa inquietude, e aí, tenho mesmo que fazer uma graduação, tenho que fazer uma qualificação, tenho que fazer o curso técnico? Sim. Né? Tá ruim com ela? O mercado tem demonstrado, os dados têm mostrado, tá ruim estando graduado? Pior, muito pior, sem a escolarização. Então assim, ela é fundamental pra gente. Não à toa, quando você até pergunta, né, Alexandre, das minhas várias formações, eu, sinceramente, eu preferia estar fazendo aula de violão e estudando por conta própria. Só que eu tenho um mercado que ainda exige um diploma. Eu chego lá e falo assim, eu comecei a minha carreira como designer gráfico, né? Aí eu fui para a área da educação. Todo amando a área da educação, me especializei em educação. Quando eu vou olhar as vagas de educação, tá lá, pedagogia ou administração.
Se eu não fizer uma graduação de pedagogia e administração, inclusive comecei agora a cursar de administração, eu não vou alcançar essas vagas, porque tem um mercado que não olha para as experiências. Então, olha só, eu estou lá, já trabalho numa escola, sou especializado em educação, mas isso não tem sido o suficiente. Então, a gente tem que escolarizar. E junto, né, que é o que a gente, quando eu falei das outras 8 formas de capital, seria então esse capital intelectual. Estou me formando, adquirindo conhecimento, informação. E o capital experiencial também, sem dúvida, é muito importante, que é esse das nossas experiências. Por isso que eu alertei, gente, não estou empregado no momento, pô, será que tem um projeto legal na minha comunidade que eu posso lá participar, contribuir, na igreja, sei lá, onde for? Porque isso também confere muito conhecimento para a gente. Isso também nos forma. E tem, inclusive, organizações que estão parando de olhar um pouquinho para o diploma, mas isso são organizações, é raro, né, Rosana? E começam a falar assim, opa, você viveu uma experiência muito legal aqui. Não, quero saber da sua graduação. Essa experiência que você tem aqui vai ser ótima para a minha empresa, para a minha organização. Então, esses dois contam muito, esse capital intelectual e experiencial. E casa com a pergunta do Matheus. Como que eu me preparo para uma coisa muito específica? Primeiro, procurando viver experiências já conectadas com esse mercado muito específico que ele quer alcançar, com essa vaga muito específica, e formando, né, fazendo curso de qualificação, graduação e por aí vai, e também de forma autodidata também, né, ajuda muito a gente inclusive assim, a tomar decisão, nossa, gostei mesmo dessa área. Eu fui lá, experimentei um pouquinho desse conhecimento antes, né. Às vezes o curso de qualificação, a gente vê muitos cursos gratuitos ou mais baratos também, é legal pra gente acessar também, degustar um pouquinho daquela área, porque de repente fala assim, não é nada disso que eu quero pra minha vida. Eu amo design gráfico enquanto uma competência que eu tenho hoje, mas não é algo que eu quero atuar mais. Né? Eu descobri na área de educação algo muito mais interessante. E que também a juventude também, assim, ela tem até calma também, né? Eu fui terminar meu ensino médio por vários motivos, né? Que não vou contar aqui, que a história é longa, com 24 anos, e iniciar a graduação aos 24 anos. E deu tempo de me organizar também, mas eu estava numa outra maturidade também. Quando eu entrei na graduação com 24 anos e olhava outros estudantes mais jovens, não era a mesma maturidade nem para absorver conhecimento também. Então a gente também tem que lidar com calma também, com essa pressão toda mercadológica. Muitas vezes também a pressão monetária também vai fazer com que a gente logo escolhe uma profissão, mas muitas das vezes a gente vai mudar de profissão. É a habilidade do nexialista, inclusive, olha, não quero uma coisa única, eu quero formar nisso, eu gosto disso e de mais aquilo. Os e de tocar violão. multipotenciais. Eu estava pensando quando você contou aquela história do Exu, o conto, né, que ele fala que para trabalhar nas horas vagas e deixar o tempo do trabalho para outros espaços, para lazer, para pensar, para refletir, para poesia, para isso tudo. Tem um livro, já que você indicou um livro muito interessante, de 1800 e tanto, que chama O Direito à Preguiça, de Paul Lafarge, e que já há mais de 100 anos ele colocava a defesa que o ser humano não nasceu para trabalhar tanto, então que deveria dedicar mais parte do seu tempo justamente para o teatro, para a música, para o lazer, e ele dá até exemplos, até bíblicos, ele fala de Salomão, uma passagem lá de Salomão, que os lírios do campo não tecem nem fiam, tem mais esplendor do que o próprio rei, ou seja, fala dos aborígenes e dos indígenas que trabalham e dedicam mais tempo, e ele, naquela época ainda pós-revolução industrial, aquele negócio, todo mundo trabalhando feito um louco, e ele colocando essa teoria que vai na linha do que você... E eu fiquei pensando, até pela aflição dos jovens, de como esse mundo todo conectado à segurança ou não do trabalho, e essas outras competências, esse novo mundo que se abre, né, que você disse, temos que repensar, você comentou também, né, Rosana, a própria sociedade, né, como que vai dar espaço de trabalho para todos, sendo que com tanta tecnologia, com tanta gente no mundo, né, será que vai ter espaço para todo mundo? Acho que isso aí passa na cabeça desses jovens, né? Bom, tem uma reflexão aqui da Edelweiss Campos, que é uma coordenadora aqui, que ela fala assim, Rafael e Rosana, Rafael, excelente reflexão. Obrigado por trazer tantos pontos para a discussão. Fico pensando mesmo onde e quando os jovens aprenderão tantas competências. Parece que o tempo é pouco para aprender tanto. O tempo é pouco, Rosana, para aprender tanto esses jovens? E eu até emendo com outra coisa, que quando eu li o conceito de qualificação, que fala de competências, de conhecimento, de habilidades, a gente ouve muito falar, quando fala de gestão, de competências, habilidades e atitudes. É o famoso CHA, né? Sim. CHA.
e que você completasse nessa questão, se tem tempo, o comentário da Edelweiss, com a própria atitude, porque às vezes eu acho que não basta só qualificação, só estudar, porque tem que ter competência, tem que ter habilidade, tem que ter também atitude. O que você acha disso? Se nós olharmos para a maneira que a sociedade hoje conduz, vamos dizer, o modo de vida, né, para o que nós hoje temos, a nossa sociedade é muito imediatista e ela é muito quantitativa. Então a gente quer medir as pessoas, a gente quer medir a vida, muitas vezes, pela quantidade de coisa que nós fazemos, pela quantidade de dinheiro que nós temos na nossa conta bancária. Então, como nós somos uma sociedade imediatista e quantitativa, é muito comum a gente querer, né, que se tenha mais tempo, mais dinheiro, mais formação. Mas será que a gente precisa de mais ou a gente precisa de qualidade nisso que a gente está fazendo? Então, como educadora, eu entendo que só a quantidade por si só, ela fica vaga e ela fica desconexa. A gente precisa pensar na qualidade desses conteúdos que nós estamos trazendo para os nossos jovens, seja através dos conteúdos escolares, que são obrigatórios, a gente precisa dessa escolarização, né? Mas seja também, inclusive, nesses aprendizados que nós temos dentro do ambiente de trabalho. Porque a gente sabe que a escolarização, ela vai trazer ali aquelas disciplinas, vamos dizer, aqueles conteúdos obrigatórios. Felizmente, nós já temos avançado em conteúdos, né, que não são obrigatórios, vamos dizer assim, além daquelas disciplinas escolares, que inclusive é a discussão do mundo do trabalho, é a discussão da formação escolar, né, pensando para a preparação no mundo do trabalho. Porque o mais comum era que a nossa educação, né, que formasse os jovens, né, que eles saíssem ali com a média de 15 a 16 anos para o ensino médio, terminasse o ensino médio, seja profissionalizante ou não, e ele fosse para a faculdade. Hoje a gente sabe que isso não é mais, só isso é necessário. Hoje a gente sabe que a gente precisa ir além disso. O novo ensino médio vem com algumas propostas, claro, que precisam ser repensadas e ajustadas, mas ele vai trazer um pouco mais essa reflexão da qualidade de que esses jovens estão tendo de conhecimento para que eles possam ir para o mercado de trabalho um pouco mais consciente, um pouco mais calmo e pensando mais nessa qualidade que ele também está entregando de trabalho também e do seu valor na sociedade. Quando ela fala, e você traz aí o conceito do CHA, né, que é o conhecimento, habilidade e competência, eu quero até trazer um conceito que vai um pouquinho além desse, que é a chave. A virada de chave. A chave, ela é o conhecimento, a habilidade, a atitude, os valores e o entorno. Então, hoje a gente precisa virar esta chave, pensando nos valores da sociedade atualmente, pensando no valor dessa geração que está ingressando no mercado de trabalho e pensando também com muita empatia com esses jovens no entorno que eles têm hoje. Seja esse entorno o ambiente urbano ou seja esse entorno o ambiente rural. E quando a gente fala dessa virada de chave para pensar a inserção do jovem no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, como ele se posiciona nesse mundo do trabalho, nós precisamos muito, como adultos ou como ofertantes de emprego e de espaços de trabalho, ter ali aquela premissa, vamos dizer assim, de que todo jovem ele está iniciando assim como eu iniciei. Quem eu era quando eu iniciei o meu trabalho? Como eu era, quem eu era, vamos dizer assim, quem eu era quando eu iniciei? Então, a gente precisa trabalhar muito desse ponto de vista, seja como educador, seja como empregador, porque a gente muitas vezes quer exigir do jovem a escolarização, a experiência, o conhecimento que ele não teve oportunidade de fazer esse crescimento, esse seu desenvolvimento. E muitas vezes será no próprio ambiente de trabalho, dentro da própria empresa, que nós precisaremos ofertar esse espaço de aprendizado. Essas competências aí que a gente fala, né, as soft skills,
que muito se fala hoje, que são nada mais do que os comportamentos, né, dentro do ambiente de trabalho, isso de alguma forma foi feito dentro da escola, dentro da escolarização obrigatória, só que muitas vezes isso não teve conexão e isso não foi consciente. E aí no mercado de trabalho, no espaço de trabalho, a gente exige que o jovem tenha isso. Então a gente também precisa ter empatia e olhar para esse jovem e considerar que esse ambiente de trabalho é também espaço de aprendizado. Muito legal. E essa chave eu não conhecia, né? Também não conhecia a chave, não. Então, tem conhecimento, habilidade, atitude, valores e entorno, né? Agora eu vou pegar essa chave aí para ficar. Rafael, o que você me fala desse comentário da Edelweiss sobre muita coisa, muita competência, né? Pouco tempo. Aí vai aumentando a ansiedade, né? Fala assim, não, o Fórum Econômico Mundial falou isso. Aí as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular falou isso. Aí eu lanço no Google lá quais são as competências e me fala mais 20, 30, 40, 50 competências. A gente não tem tempo de vida para poder desenvolver todas essas competências. Tem um desafio que é das organizações, né, de humanizarem os processos seletivos, compreender que as pessoas não vão ter todas essas competências. E ocorre muito isso. Tem vaga que abre que o analista, a pessoa que vai ser contratada, tem que ter a competência de formação 5 vezes maior do que o gerente, do que o presidente da empresa. E fica assim, mas não está fazendo sentido, né? Mas esses são equívocos que as organizações estão entrando. E aí entra algumas habilidades humanas aqui super importantes. Colaboração, compartilhamento, porque a gente vai ter competências diferentes aqui que a gente se dedicou e desenvolveu. A parte de comunicação, a criatividade, das tecnologias digitais, inteligência de dados. Eu não vou desenvolver todas essas, mas cada um de nós 3 aqui tem competências distintas. Em colaboração, a gente vai resolver o problema com as competências que a gente tem. Então, assim, não vamos desenvolver todas, não temos tempo para desenvolver todas. A gente tem que focar naquelas que estão mais aderentes com a gente, numa escolha também olhando para o mercado, para onde eu quero trabalhar, e contar com as outras pessoas, em colaboração. Falar assim, ó, Alexandre, pensamento financeiro comigo aqui, me ajuda. Vamos fazer isso aqui junto para esse projeto aqui que eu preciso da sua habilidade, da sua competência. Vamos lá junto resolver isso. Então é em colaboração que a gente resolve, não dá para desenvolver todas. Muito bom. Vocês dois dando várias orientações, não digo, mas reflexões sobre o que o jovem, né, pode, para se preparar para esse mundo aí, para esse mercado, né? Eu acho que é importante demais essas colocações de colaboração, de ambiente, tudo isso é esse mundo, né? Tem uma outra questão aqui, a pessoa não se identificou, que fala o seguinte: vejo que o principal papel da educação ou da graduação superior é criar conexões com pessoas importantes e ter uma oportunidade de emprego em instituições importantes, estágio. A educação em si vem em segundo lugar. Quando passa disso, pós-graduação, é o inverso. A educação é o mais importante, mas ela é para você. Bom, eu passo primeiro para o Rafael para comentar essa reflexão. Ele coloca essa questão mais dos contatos da rede, né, do networking. Sim. Como você vê isso dentro desse conceito de qualificação e escolaridade? A universidade, sem dúvida, ela é um espaço de socialização, né? Agora, eu estou pensando no desafio que tem se tornado, porque, sim, em determinado momento, o ensino médio era a grande cobrança. Você até apresentou em dados, né? Como é que era. Agora, a graduação passa a ser uma grande cobrança. E a pós-graduação, que antes eu estava falando assim, vou ali fazer uma pós para adquirir conhecimento, também passa a ser uma grande cobrança. Porque tudo isso tem sido pautado por uma grande pressão de mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de intervir, inclusive com políticas públicas, para que, de fato, a gente possa exercer essa nossa condição de inteligência, para que a gente possa exercer isso para o bem-estar da humanidade, do bem-viver das pessoas, e não só atender o mercado, porque o que a gente tem visto é isso cada vez escalando. Daqui a pouco vai estar no mestrado, daqui a pouco vai ser uma exigência no pós-doutorado, e por aí vai. Então, acho que o desafio é a gente sempre intervir para que a gente não continue nessas camadas aí de exigência e que vão esvaziando o sentido da gente estar se educando e aprendendo ao longo da vida. Que a gente passa muito mais a escolher um curso por obrigação
porque eu queria estar fazendo uma outra coisa, né? Inclusive, pensando do ponto de vista de trabalho, talvez eu queria, se um trabalho que garantisse uma vida digna para mim fosse ser responsável por uma horta comunitária na minha comunidade, talvez era isso que eu queria fazer, e não estar no meu emprego. Então, assim, tem que se gerar políticas públicas de emprego e renda e trabalho que vão dar condições também para que a gente resolva esses vários outros problemas do mundo, e está cheio de problema para resolver. Acho que é um pouquinho disso. Entendi. Tem uma pergunta aqui, e eu faço para os dois, primeiro agora para a Rosana, é da Janaína Brant, que é da Escola do Legislativo, e ela diz o seguinte: e como trazer essa reflexão aos jovens que não têm acesso a esse espaço de aprendizado? Temos que pensar nos jovens de baixa renda. A questão econômica, ela é um fator limitante, sem dúvida nenhuma. Porque quando nós estamos falando de acesso à informação, acesso aos espaços, né, a gente sabe que precisa de comprar a passagem de ônibus para vir à escola, né, ou no caso, quem tem o passe gratuito paga metade, né, e vai à escola, ou ele vai aos espaços culturais, onde também se conversa, se fala sobre isso, né? E a internet precisa de dinheiro para pagar, então quando a gente fala a educação à distância, as informações que estão no YouTube, enfim, em N plataformas, né, digitais aí, nem todos também temos acesso. Isso a gente precisa reconhecer que no Brasil, né, a nossa juventude, se a gente for olhar para os dados da própria OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, a gente sabe que grande parcela da nossa juventude aí, a partir dos 16 anos, que podem se inserir no mercado de trabalho, muitas vezes nem consegue saber que tem a vaga, que tem a disponibilidade daquela vaga no mercado de trabalho. Exatamente por ele não ter esse acesso à informação, porque não tem uma internet para pesquisar, já está fora da escola, muitas vezes por questão de necessidade de trabalhar para ajudar na questão básica, né, das necessidades básicas de alimentação e moradia. Esse jovem já está fora da escolarização, já está fora da escola. Então, quando a gente pensa na questão do acesso para todos, é importante a gente olhar, seja para o espaço urbano ou seja para o espaço rural, que nessas comunidades, né, seja ela ali dentro do bairro, né, seja ela dentro da favela, haja aqueles momentos de conversa mais próxima entre seus pares. Muitas vezes aquela ONG, aquele espaço dentro do CRAS e outros lugares que a gente já sabe que existe ações, esses são espaços onde aquele jovem que não tem a condição econômica de pagar uma passagem ou de ter uma internet, ele pode ir ali 2, 3 quadras da sua casa e ter acesso a esse espaço de conversa, a esse espaço de divulgação das vagas de emprego, de ter alguém que possa fazer uma orientação, essa roda de conversa através, né, desses trabalhos voluntariados. E esse jovem também, inclusive através das ações dentro da sua comunidade ali, dentro das ações locais, ele possa fazer esses primeiros experimentos de conversação, de conhecimento sobre essas oportunidades e como ele pode se preparar. Mas quando, vamos dizer assim, o poder público não oferta esses espaços locais, né, para esse jovem, ele realmente fica excluído de qualquer tipo de possibilidade de não só de conhecimento, mas também de acesso ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Rafael, e até a pergunta da Janaína vai na linha daquilo que você falou no começo, né? Que pensando no jovem de baixa renda, você havia comentado que 65% das oportunidades vai para os 10% mais ricos, não é isso? Sim. Mas ela diz, né? Temos que pensar nesse jovem. Você até que tem muito trabalho comunitário, qual que é o recado que você dá? A gente precisa de política pública e política pública. E aí não só a política pública de educação. Como a gente apontou, fiz uma política pública de educação. O pessoal está mantendo a mesma escolaridade que os 10% mais ricos, mas não são essas pessoas que estão acessando a empregabilidade, né? As pessoas mais pobres estão ficando de fora. Então a gente precisa ter de política de trabalho, política de lazer, política de cultura. A gente precisa dar condições para que os jovens continuem os estudos, porque muitas vezes a pressão monetária vai fazer ele abandonar os estudos. Isso é o que mais ocorre com as juventudes periféricas. Eles começam a estudar, começam uma qualificação, começam o ensino técnico,
Aí a pressão monetária fala assim, olha, você precisa largar agora o seu estudo. Aí o pessoal fala assim, não, mas o ensino é gratuito, por que o jovem lá não fez? Ele não quer nada com a vida. Não, tem uma pressão monetária. Ele tem que ajudar a pagar as contas de casa. Então, muitas das vezes, essa pressão monetária vai retirando também a condição desses jovens se qualificar. Então, a gente precisa também de políticas públicas que vão dar acesso à renda para as famílias periféricas, famílias de baixa renda. Então, a gente precisa de política pública e mais política pública. Mudar a nossa economia também, que é uma economia excludente. Nunca vai ter espaço para todo mundo no mercado de trabalho, na economia que a gente vive. Não tem. Não à toa a gente entra em várias disputas o tempo todo. Eu, direto, participo de processo seletivo. E é uma grande disputa o tempo todo. Que as pessoas estão qualificadas, as pessoas estão com pós-graduação, estão com doutorado, estão com mestrado, estou lá também bem qualificado e fico de fora. Né? Então, assim, não resolve por si só, mais uma vez, né? E a gente estava falando sobre isso, só a gente se escolarizar, né? A gente precisa de várias outras intervenções. E entra a atitude do chá, que conecta a educação empreendedora. Muitas das vezes, as pessoas olham para o empreendedorismo só conectado à abertura de empresa ou à financiarização. Aí vai falar, exploração, vai ensinar o pessoal a explorar. Não, gente. Educação empreendedora é sobre ajudar a gente a intervir e resolver problema. Posso abrir uma empresa ou não. Eu posso ser um intraempreendedor, eu posso também ser um empreendedor social, que é o que vai conferir para a gente a atitude de resolução de problema. Então é fundamental também que a gente o tempo todo intervia, faça a intervenção na construção desses futuros do trabalho e de futuros de bem viver. Políticas públicas, né? E é difícil também por causa do contexto, né, do próprio mercado. Até nessa linha, quando você estava falando, vocês dois, de que só a educação não resolve, tem que ter mais coisa, tem que ter atitude, a gente está falando disso. Mas uma pesquisa que eu li preparando até para o nosso bate-papo aqui fala que na época da Covid, como que a escolaridade é importante, né? Na época da Covid, a crise, né, que afetou vários trabalhadores, né? A pesquisa que em 2020 houve uma redução de 18% das ocupações dos trabalhadores sem instrução. Foi a maior queda. Para aqueles que tinham ensino médio incompleto, a queda foi de 13,9%. Para aqueles que tinham o ensino médio completo, mas o superior incompleto, a queda foi de 5,7%, porque todo mundo perdeu, mas quem não tinha escolaridade, menos preparo, né, sofreu mais. E, por outro lado, houve um aumento de 5% nas ocupações para trabalhadores com ensino superior completo. Então, por mais que muita gente fale assim, hoje não adianta fazer curso superior, porque o mercado, a pessoa aprende muita coisa aí, as competências são diferentes, mas vocês mesmos que trabalham nessa área sabem que a qualificação, vamos colocar assim, a própria escolaridade, te permite mais possibilidades, mais oportunidades, né? Sim. Bom, tem uma outra pergunta, está chegando aqui as perguntas da Ana Flávia Barros, que é estagiária também da Escola do Legislativo, que ela diz o seguinte: a infância e a adolescência são períodos, um período de bastante complexidade e desafios. Como a qualificação dos jovens se ajuste a esse momento de descobertas e autoconhecimento? Então ela fala de complexidade, desafios, e o jovem já tem que pensar em trabalhar. Rosana? Quando a gente ouve essa fala, né, dessa jovem... Ana Flávia, eu faço uma retrospectiva na minha infância, na minha adolescência. E também conecto essa minha infância, essa minha adolescência, com o entorno dessa jovem hoje, né? Ela já está estagiando, né, aqui na Assembleia. Então, ela é uma jovem que a gente pode fazer por essa breve leitura, né, vamos dizer assim, por essa breve análise, que ela é uma jovem que ela já está consciente dessa necessidade de se inserir no mercado de trabalho. Eu ali na minha juventude, né, talvez na idade dela, eu não sei se eu estava consciente de que eu precisava disso. Eu estava ali, né, e eu vim desse espaço rural, então a gente estava mais importando ali era em brincar, em plantar a nossa horta, né, cuidar ali das galinhas, dos bichos. Então a nossa necessidade era diferente. Então essa moça, por ela estar num espaço urbanizado, as necessidades, as demandas dela, do entorno dela que a gente fala ali, né, são diferentes daquela que eu tive. E aí, quando a gente olha para a nossa juventude, se a gente for olhar em números, né, de IBGE, a gente sabe
que hoje mais de 73% dos jovens estão em espaços urbanizados. E essa jovem, ela está bem consciente disso e até um pouco saudosista ali, a gente sente um pouquinho ali dela falar da infância e da juventude, né? De ser um momento com menos cobrança, né? A gente não tem tanta aquela cobrança de ter que pensar no mercado, de ter que se preparar para isso. E agora ela se vê nesse momento de que ela tem que tomar uma posição, né? Ela tem que tomar um posicionamento para pensar nisso. As escolas hoje, a educação em si, ela está um pouco mais preocupada com essa questão do jovem, quando ele chegar, se aproximar do mercado, ele não se assustar, vamos dizer assim, com tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, a gente já percebe alguns movimentos na área da educação de trabalhar aquilo que a gente chama de inteligência emocional. E através de alguns momentos, algumas atividades dentro da escola, ali na infância, ali, né, vamos dizer, até o 9º ano hoje, né, a gente tem alguns momentos, alguns espaços para trabalhar essa inteligência emocional, para trabalhar um pouco desse comportamento. E hoje a própria sociedade já traz isso para o jovem através do acesso ilimitado aí para aqueles que podem acessar a internet. Então a gente percebe que cada vez mais os jovens ali no final da sua adolescência conseguem ter mais acesso à informação e ele consegue pensar cada vez mais cedo nessa inserção dele no mercado de trabalho. É claro que aqui a gente está falando novamente para aquele jovem que tem condições de acessar essas informações, né? E aí, esse jovem hoje, ele já entra, vamos dizer assim, no ensino médio e na própria faculdade, já com pensamentos específicos de que, onde eu vou trabalhar, que profissão eu terei, qual será meu salário. Então, ele já tem algumas dessas preocupações de maneira mais consciente. E quando ele olha para o mercado hoje de trabalho, quais são as ofertas que tem? E aí muitas vezes ele fica na dúvida, o quanto vale a pena eu investir nessa profissão ou nessa determinada carreira pelo dinheiro, pelo retorno financeiro que isso me traz. Só que como educadora da área, né, de carreira profissional, eu digo que além do retorno financeiro, nós precisamos pensar em outros retornos, em outras compensações que não são só econômicas. Certamente. Rafael, você pode comentar, claro, a pergunta da Ana Flávia, né, que fala desses conflitos, né, da adolescência. Você até trabalha no Sebrae, que é uma escola técnica, né? E eu vou até emendar com uma outra pergunta do Marcos, que ele diz o seguinte: nesse cenário de necessidade de títulos e graduações para o mercado de trabalho, qual a importância dos cursos técnicos e profissionalizantes? Hoje em dia, especialmente para os jovens. Então, essa pergunta do Marcos, e claro, pode comentar também a pergunta da Ana Flávia, que fala desse momento, né, do descobertas e autoconhecimento do jovem que se depara com essas decisões de qualificação, de mercado, de preocupações, né? Sim. Lá na Flávia primeiro, acho que a escola tem desenhado, né, com a nova BNCC, ainda que como a Rosana também apontou, com várias melhorias que também são necessárias para fazer na base nacional como curricular, as competências socioemocionais, né, que na minha época isso não era trabalhado, a gente estava ali aprendendo a matemática, pronto, português e bora lá. O projeto de vida, então a gente está falando só sobre o projeto de trabalho, né, assim, o que eu vou trabalhar no futuro, mas eu estou pensando na vida como um todo. Então a educação tem se organizado para dar resposta, né, a esses desafios do mundo e os desafios aí, as inquietudes das juventudes. Agora, obviamente, a gente não pode cair no equívoco de achar que só a escola, a educação vai resolver isso, né? Esse é um desafio de toda a comunidade escolar. Então, os pais, a família é responsável, a escola é responsável, a comunidade toda é responsável, as empresas que estão no entorno dessa escola são responsáveis. Então, a gente tem que entender como uma responsabilidade aí coletiva. E sobre a educação profissional e tecnológica de nível técnico, né? Ela tem vantagens múltiplas para os estudantes, né? Primeiro experimentar uma área num tempo curto de 1 ano. Normalmente dura um ano e meio um curso técnico, né? Então eu posso fazer um técnico em automação e falar assim, poxa, eu gostei muito, isso já me preparou para o mercado, já me dá uma oportunidade de ingressar no mercado antes de ter uma graduação. Então, se ele me traz a possibilidade de experimentar, de eu definir uma área num curto tempo, isso também, os cursos tecnólogos de graduação também estão permitindo isso, né? Que tem a duração de 2 a 2 anos e meio. Então, entra como momento importantíssimo para a formação da carreira. O ensino técnico. Se na minha época tivesse tanto ensino técnico disponível, gratuito,
igual tem hoje, além dos pagos também, que tem bolsas, enfim, eu teria começado por um ensino técnico. E quando eu comecei também a minha graduação mais tarde, começar mais tarde, eu optei por um tecnólogo, porque eu tinha uma necessidade de formar mais rápido, para ingressar no mercado mais rápido. Eu optei por um tecnólogo que foi de 2 anos. Então, isso ajuda a gente a ingressar no mercado de trabalho mais rápido e conhecer uma área, experimentar e decidir. Falar assim, olha, é isso aqui que eu quero seguir ou não, vou para uma outra área porque não gostei nada de automação, vou lá para a parte agora, sei lá, de humanidades, vou fazer administração para entender um pouquinho de outros processos de gestão empresarial. Então, vai dar essa possibilidade para a gente de experimentação num período mais curto. E que vai conferir habilidade e competência do mesmo jeito naquela formação. Eu gostaria de dizer para o Marcos que a formação técnica, seja ela de nível médio, né? Engraçado que quando a gente fala de técnico, a gente quer associar com o nível médio. E, na verdade, a formação técnica, ela acontece na graduação e na pós-graduação. Porque quando a gente fala de técnico, é a gente se tornar especialista em algo, né? Então, essa educação, essa formação técnica, ela pode ser de nível médio e ela pode ser de nível superior. Porque você está se tornando técnico, especialista em uma determinada área, em um determinado conhecimento. E falando dessa questão de, vale a pena ou não vale a pena, Marcos, depende daquilo que você já tem de consciência do que você sabe sobre você. Aí eu volto lá no autoconhecimento, né? Se você já tem em você já essa consciência do que você tem de projeto de vida, dentro do seu projeto de vida está a sua profissão, está a sua carreira. Se você já tem clareza do que é essa área, essa direção que eu costumo dizer, né? Por que eu falo área? Por que eu falo direção? Porque não é definido por uma profissão a sua carreira. Você pode ter várias profissões somando para fazer de você um profissional. E esse profissional vai construir a sua carreira, que nada mais é do que a sua história dentro de uma profissão, dentro de uma área de atuação. Ou seja, uma profissão que você tem hoje como técnico, né, na área, seja de nível superior, ou os tecnólogos na área, né, de nível ali, né, especialista, vamos dizer assim, ele vai te tornar alguém com conhecimento direcionado naquela área, naquela profissão. Isso pode acelerar você chegar mais rápido e mais bem qualificado naquele seu projeto de vida, naqueles seus objetivos que estão lá no seu plano do seu projeto de vida, ou também, como o Rafael falou, ele pode servir também como um momento de aprendizado, de seleção. Eu fiz 2 anos, né, vamos dizer ali, de técnico ou de tecnólogo, e eu não gostei, valeu o conhecimento, valeu o aprendizado, então eu deixo aquilo ali, eu fecho aquele ciclo de formação profissional e vou para outro ciclo de formação profissional. Então, ele serve para acelerar ou para te ajudar a ter clareza no caminho que você vai seguir profissionalmente e na construção da sua carreira profissional. Mesmo porque a juventude vai até os 29 anos, como a Organização Internacional do Trabalho, as pessoas vivem muito, né? Então, talvez, fazendo um tecnólogo, que é a pergunta do Marcos aqui, até ajuda, do Marco, né? Sim, até ajuda Marcos a pensar mesmo, saber se é esse caminho na linha do que vocês estão falando. Alexandre, curiosamente estou lembrando aqui, todos os estagiários têm chegado para trabalhar comigo, que estão graduando em design gráfico, eles fizeram técnico em comunicação visual anteriormente. Então ajudou a decidir. Obviamente, muitos fizeram comunicação visual como técnico e não escolheram o design gráfico, mas é muito comum os que fizeram o técnico e depois foram para a graduação, porque experimentaram e decidiram que era a carreira que queriam seguir. Isso é uma boa dica, né? É uma reflexão daquilo que gosta de fazer, né? É o primeiro passo, né? Trabalhar com aquilo que se gosta é uma situação ideal, né? Tem uma reflexão da Verusca, que é uma das coordenadoras do Parlamento Jovem, que vai até na linha, eu acredito, do autoconhecimento dessa. Ela fala que o ponto de vista empático pede sintonia com o jovem. As várias competências são desenvolvidas a partir de várias escolhas de convivência. Estilo de vida e estilo educativo colaborando para levar o jovem a lidar e estar no mundo desde cedo. Ela fala, tem uma reflexão com base na fala dos dois. Tem um outro comentário também da Fran Araújo, que ela diz o seguinte: vou contribuir com uma história que ilustra bem o quadro. Fui uma criança pobre e tive muita dificuldade de entender a vida e meu espaço na sociedade.
Estudei sem saber para o que servia. Hoje, com 40 anos, depois de casado e com um filho, priorizo ao máximo o diálogo com meu filho para que ele entenda melhor, entre aspas, a caminhada escolar. Procuro recolocação profissional e enfrento dificuldades. Então, ela fez uma reflexão. Bom, eu, na última edição do Pensando em Minas, também sobre esse tema, teve uma pergunta que veio de um estudante, de um estagiário, e que foi feita pelo chat GPT. Foi até curioso, porque ele pediu para a pergunta ser feita, mandou a pergunta, como eu estou lendo para vocês, e ele comenta, essa pergunta que eu estou mandando não foi eu que fiz, eu pedi para fazer uma pergunta sobre o assunto e veio. E eu trago para vocês, então, uma reflexão, um questionamento, como que essas novas tecnologias, como esses sites de design, de site GPT, inteligência artificial, pode afetar os jovens, como é que eles devem lidar com isso, né? Eu já ouvi o depoimento de uma pessoa que é design gráfico, falou assim, minha profissão acabou, porque você pede para fazer um desenho ali, quero que desenhe lá um dinossauro rosa jogando futebol, você clica e ali vem 1000 imagens ali que busca de várias fontes, eu nem sei como funciona por trás disso, mas o fato é que vem diversos dinossauros, ali, né? Os algoritmos, né? Vem diversos dinossauros rosa jogando futebol, entendeu? Então, como o jovem que nos acompanha aqui do PJ pode lidar com essas novas tecnologias e tudo isso que vem, Rosana? Eu digo que fique tranquilo, acalme seu coração, para começar, acalme seu coração. Essa tecnologia que nós estamos falando agora, assim como as que vieram antes dela, sempre provocou no ser humano a sensação da insegurança. E quando a gente desconhece a ferramenta, quando a gente desconhece a tecnologia, é natural que a gente se sinta ameaçado pelo desconhecido. Então, o que eu digo para você hoje, jovem, né, que está aí e que será, com certeza, exigido de você o conhecimento e o domínio dessas novas tecnologias, isso, sem sombra de dúvida, se preparem para essa cobrança, o mercado, né, o mundo do trabalho vai te cobrar. Então, se prepare para conhecer, primeiro saber o que é essa tecnologia, como ela funciona, o que tem por trás dela, para não ficar preso no medo, né? Que, aliás, é a pior emoção que o ser humano pode se agarrar, é o medo. Porque quando ele se agarra no medo, né? Fica ali, que eu costumo dizer, né? Fica no pocinho da tristeza, ele fica paralisado, ele fica, né? Dá o branco e tudo mais, né? Que torna o ser humano enfraquecido diante daquilo que ele tem medo. E se for da tecnologia, ele com certeza vai achar que os robôs tomarão todos os empregos, todas as possibilidades. E o que existe por trás dessa tecnologia são seres humanos. Então, assim como os seres humanos que criaram essa tecnologia, você, jovem, hoje, também criará novas tecnologias, criará novas ferramentas, né? Essa é mais uma, e virá outras ferramentas também, é claro, né? Que a gente não pode ter a inocência de que ela vai facilitar para todo mundo. Claro que não. Inclusive, você trouxe dados falando da questão da pandemia, de que aqueles que tinham trabalhos braçais, né, e trabalhos mais ligados nas questões físicas e longe da tecnologia, longe das ferramentas, foram os mais afetados. Então, isso já fica de alerta para nós e para vocês jovens de que se aproximem, conheçam as tecnologias, saibam sobre elas, entendam sobre elas e, principalmente, vá além disso. O que eu faço com essa tecnologia? Né? E aí, você olhando para isso, você conecte isso para a sua vida pessoal. Primeiro, tudo que a gente tem de tecnologia, de novidade, a gente tem que refletir o quanto isso interfere, porque vai interferir na nossa vida pessoal, né? De que forma isso interfere, qual o limite que eu ponho para essa interferência na minha vida, como eu me posiciono, o que eu faço com isso nas relações sociais, nas relações familiares, e o que eu faço com isso para o meu ambiente de trabalho, para a minha profissão, né, para esse mercado de trabalho. Quais são as exigências do mercado do trabalho em relação às novas tecnologias? Como eu conecto, né,
essa tecnologia dentro, vou me colocar como exemplo, como eu trago essa tecnologia para dentro da minha profissão, do meu trabalho hoje, como orientadora profissional e como mentora de carreira. Eu, logicamente, vou abrir o diálogo com esse jovem, se for a orientação profissional, do que ele sabe e o que ele faz com essa tecnologia hoje, no espaço que ele está, seja da escola, seja da família, ou nesse início de carreira. E aí eu faço mais uma provocação. O que você vai fazer com isso daqui para frente? O quanto isso vai interferir na sua qualidade de vida, na sua qualidade de relação social e também profissional. Então, não se assustem, não tenham medo e vão para frente. E até você faça uma provocação que hoje quer entrar para o mundo da tecnologia. Pensem em tecnologias mais humanizadas, que de fato sejam mais conectivas com as pessoas, de fato que sejam mais agregadoras e de fato sejam mais humanizadas. Rafael, é um risco o site GPT? Toda tecnologia pode ser um risco e pode ser um grande potencial de transformação de bem viver. Toda tecnologia, né, gente? O avião, ele é utilizado para a guerra, é utilizado para transportar pessoas. E hoje também polui muito, né? A gente tem que pensar outros transportes que poluem menos. Mas, enfim, toda tecnologia, ela tem esse potencial. Porque é aquilo, né? Assim, a gente, enquanto criadores, qual o significado, novo valor eu estou entregando para o mundo com aquilo? É a nossa principal preocupação. Então, eu tenho que aprender sobre tecnologias digitais? Muito. A gente tem que se apropriar disso. O potencial de transformação para o mundo é gigantesco. A gente pode acelerar várias grandes transformações, assim como a gente pode acelerar também as desigualdades. E aí entra as nossas tecnologias humanas, né? Empatia, alteridade e as várias colaborações e as várias competências que a gente já citou aqui. Aí, indo muito na linha da Rosana, profissão, gente, o tempo todo aparece nova, uma deixa de existir ou se modifica, né? Antes tinha pessoas que apagavam o poste, né? Que iam lá, que era a querosene mesmo, né? Tinha uma pessoa que tinha que chegar lá e apagar. Hoje tem piloto de drone. A diferença e a pressão maior é que hoje acontece isso numa velocidade muito grande, né? Antigamente era mais devagarzinho. E agora é uma velocidade altíssima. Quando o colega designer, né, compartilhou com você agora, nossa, deu ruim para o design gráfico. Toda profissão, então, assim, ela pode deixar de existir ou ela pode se modificar. O design não é diferente. A gente tem o design gráfico, a gente tem o design de experiência, a gente tem o design de sistemas, que é a pessoa que vai começar agora a pensar o design das organizações, que é o design thinking, né, do Tim Brown. Tem a evolução do design também. Então a gente tem que acompanhar também, olha, como a minha profissão tem se modificado, para que lado eu tenho que ir. Eu comecei uma profissão como designer gráfico, me tornei um designer de experiência de aprendizagem. Porque eu vi que do design gráfico para o informacional, eu falei assim, olha, eu só preparava a parte gráfica visual. O informacional, eu decidia como é que era a melhor forma de organizar a informação. E isso impactava na educação. Aí eu fui para a área de educação, me tornei um designer de experiência de aprendizagem. Então a gente tem que estar ligado como é que a gente conecta. A gente não perde conhecimento nenhum, né, Rosana? Quando a gente estava lá e falou assim, fiz um curso e não gostei, você não perde aquele conhecimento. A gente conecta os conhecimentos. A gente conecta, vai conectando os conhecimentos. E aí, é isso que a gente tem que fazer, tem que estar ligado. E se deixar de existir, para onde eu posso conectar com coisas que estão passando a existir? Então, essa é a sacada. E sobre essas questões da tecnologia, a gente vai ter o próximo programa com o João Souza, né? Ele tem uma frase que ele fala, a tecnologia perdeu o propósito de servir à humanidade, que é o risco, que a gente vai cair. Então, a tecnologia pode ser boa e pode ser ruim o tempo todo. E aí eu vou indicar só uma série para o pessoal assistir, uma série que chama Love, Death e Robots, que é uma série, e aí tem um episódio que chama 3 Robôs. Aí fala justamente sobre esse medo nosso o tempo todo que os robôs é que vão destruir o mundo, mas na verdade quem está destruindo o mundo é a gente. Então é um episódio super legal aí, os 3 robôs dessa série. Muito bom, estamos caminhando já para o final, já tem quase 1h30 de bate-papo aqui sobre esse tema. O tema é empolgante, passa rápido, né? E tem uma outra questão, para atender todos, a pessoa não se identificou, mas ele diz o seguinte, muitas vezes vem desculpa no processo seletivo, você tem além do que o currículo pede, então não vou te contratar porque você tem além, e a pessoa coloca, faz o questionamento, que para mim isso vem como um medo do empregador ou do gestor de perder o próprio espaço quando tem menos qualificação e de não ter sucesso em manipular o empregado. E coloca que logo não vejo espaço receptivo no mercado de trabalho brasileiro
para quem tem muita educação, sendo técnico ou bacharel. E pergunto, estou enganada? É uma colocação, talvez, de uma experiência pessoal, mas que fala que... E a gente ouve muito, né? As pessoas reclamar, é o que eu sei mais e tal, não vou ser contratado porque você tem além do que eu quero na minha vaga, né? Peço um comentário a essa colocação de quem está acompanhando aqui o programa, Rosana, e depois o Rafael. Essa experiência relatada, de fato, ela existe. E como mentora de carreira, que aí já são com pessoas que já estão atuando, né, nas suas profissões, já ouvi esse tipo de coisa de quem está fazendo transição de carreira, inclusive, né? Que é a mudança de carreira porque aquela carreira, aquela profissão que ela tinha anteriormente está, às vezes, acima da média daquele local, daquele ambiente que ela está inserida. Não é que o Brasil não tenha espaço para pessoas muito especializadas. Pelo contrário, no Brasil nós temos necessidades de pessoas com especializações acima da média, né? E hoje, o que eu percebo fazendo esse trabalho de mentora de carreira? Que muitas vezes a pessoa, o ambiente que ela está inserida, é um ambiente que já está, de certa forma, ou está saturado, ou não tem a necessidade daquele tipo de especialização que ela se formou com o passar dos anos. Então, a pessoa precisa ter clareza e precisa ter aquilo que a gente fala de leitura de cenário. A leitura de cenário profissional, ela passa por isso. A minha formação, a minha especialidade, hoje o meu nível de conhecimento nesse ambiente que eu estou, ela é, primeiro, suficiente? Eu tenho o básico, o que é necessário para me inserir hoje no mercado de trabalho, nesse ambiente que eu estou, com a especialização, com o conhecimento que eu tenho? Ok, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu tenho espaço nesse ambiente que eu estou ou eu preciso buscar fora? No caso, ouvindo esse relato, a análise que eu faço é de que aquele ambiente que ela estava não precisava de um profissional tão especializado quanto ela. Mas que com certeza, se ela expandisse o seu olhar e fosse olhar para o entorno, que fosse uma outra cidade, um outro estado, ou de repente até um outro, né, país, e ela não precisaria nem sair do Brasil, dependendo do nível de conhecimento de tecnologia que ela tem, ela pode continuar morando no Brasil e trabalhando para qualquer outra empresa no planeta, né? Então, a gente precisa ter clareza disso. De quem eu sou, a gente volta, né, para a questão do autoconhecimento, o quem eu sou, quem é esse cenário que eu estou e quais são as oportunidades que eu tenho nele. Se existe, ok, se não, eu vou expandir essa minha área de atuação. Rafael, um comentário sobre a fala colocada aí, se o mercado é tão receptivo assim ou não, né? Eu já estou super contemplado pela Rosana. Quero ser seu amigo, viu, Rosana, inclusive. E de fato acontece mesmo, né? A experiência colocada. Agora acontece também, às vezes, outras coisas, né, Rosana? As empresas têm espaço ocupacional. E às vezes eu chego lá super qualificado. A exigência para a vaga é menor. Aí a pessoa me contrata. Eu, com mais qualificação, aparece uma outra oportunidade, eu vou para outra oportunidade, vai pagar mais rapidinho. Então, as empresas também tomam essas decisões também. Fala assim, opa, se eu chamar a pessoa que ela vai ficar insatisfeita rápido, sei lá, que a gente não tem um plano de carreira, então a pessoa, por ter mais qualificação, ela vai cobrar isso da gente, a gente não vai conseguir dar esse retorno, ela vai ficar insatisfeita, vai impactar no retorno dela. Então, isso também pode acontecer. Mas não é justificativa para a pessoa não estudar nem se qualificar. Não, é isso, de jeito longe disso, né? Bom, e uma última pergunta... da Janaína Brant, nossa colega da Escola Legislativa, até muito boa essa pergunta, ela fala o seguinte, com esse mundo de redes sociais, de possibilidades na internet, né? Os vários cursos oferecidos por profissionais nas redes sociais podem substituir cursos de graduação ou pós-graduação? Pergunto isso porque esses profissionais nas redes sociais afirmam entregar muito mais do que o curso tradicional das escolas. Eu começo com o Rafael. Nossa, todo cuidado é pouco, né? Tem muita coisa boa na internet, obviamente. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube, né? As pessoas têm aprendido muito. Eu utilizo muito desses conhecimentos disponíveis. E pode ter um conhecimento, de repente, que
que vai estar melhor, sei lá, uma disciplina, um conteúdo, um tema vai ser melhor explicado no YouTube gratuitamente do que um professor numa pós que eu estou fazendo? Pode ter. Mas, assim, de que ponto de vista não vai substituir? Primeiro que o mercado ainda está te exigindo aquela titulação. Quem vai te dar é a escola, né? Institucionalizada. Então, depende de onde a gente está perguntando dessa substituição. Ele pode substituir, porque pode ser um conteúdo muito melhor do que eu estou vendo em sala de aula, porque tem, de fato, conteúdos muito bons, mas não vai me dar a titulação também. Então, depende de onde a gente está fazendo a pergunta, né? Essa pergunta. Pode ser substituir ou não pode substituir. Rosana? Eu falaria para a Janaína, né, que nós precisamos pensar em 2 tipos de trabalho. O trabalho interno, que é aquele que o conhecimento que eu busco, aquele conhecimento que eu vou conectar para o meu trabalho interno, não só nas minhas questões profissionais, de como eu vou atuar no mercado de trabalho. Então, o meu trabalho interno passa pela busca do conhecimento. A busca desse conhecimento, ele pode vir através dessas formações que a gente fala que são cursos livres, né, que são feitos por pessoas, inclusive, muito competentes. Eu já fiz cursos livres que não houve nenhuma certificação, mas ele agregou imensamente para o meu trabalho interno, que é aquilo do como eu conecto essas informações dentro de mim para me tornar capaz de colocar um trabalho externo, que é o trabalho para o mundo, seja dentro de uma empresa ou seja como um profissional liberal, um profissional autônomo, empresário, empreendedor, que esse trabalho externo, ele muitas vezes demanda sim dessa formação com a certificação que o Rafael já falou. Então, o que a gente precisa ter clareza é de que esse conhecimento, ele está servindo o meu trabalho interno ou ele está servindo o meu trabalho externo naquilo que eu entrego para o mundo, eu entrego para a sociedade, eu entrego para a empresa onde eu estou trabalhando. Rosana e Alexandre, eu lembrei que tem tanto conteúdo bom na internet, que tem pós-graduação, tem graduação EAD, que eles utilizam de vídeos que de outras pessoas produziram e estão na internet. Não, e se a pessoa sabe outro idioma, ainda abre um leque de possibilidades, sabe o espanhol, sabe o inglês. Então, com esse mundo todo interligado, conectado, né? Ou seja, não deixa de ser canal também de qualificação profissional, né? Não sei, no sentido formal, até que ponto isso pode favorecer, obter um emprego, um trabalho. Mas certamente o conhecimento garante que aquele profissional pode ter mais sucesso, porque sabe, né? E é claro, vale uma ressalva aí no cuidado que a gente precisa ter quando faz essas escolhas de quem você vai seguir e que conteúdo você vai consumir, né? Que a gente precisa estar atento se aquilo que a pessoa está ofertando, ele não é conflitante com os seus valores. Ah, claro. Né? E aí, a partir disso, a gente fazer de maneira consciente essa busca por esse aprendizado, o investimento de tempo e muitas vezes de dinheiro, né? Porque você paga por esses cursos livres, o quanto isso vai trazer, né, vamos dizer assim, de satisfação e de recompensa para o seu trabalho interno ou para o seu trabalho externo. Isso é muito importante, né, Rosana? Porque a gente vive também a área da informação e da desinformação. Isso. O tempo todo também as pessoas estão desinformando a gente com diversos conteúdos. Então, todo cuidado é pouco. A gente compreender que valores que estão ali sendo postos, de onde estão vindo aquelas referências daquele curso, o que a pessoa já estudou, quem que é aquela pessoa que está ali contando para a gente o conteúdo, quem é o Rafael, quem é a Rosana, quem é o Alexandre que está aqui falando para a gente. Isso. Né? Tem que estar atento o tempo todo. Boa colocação, né? Esse cuidado é sempre necessário, né? Bom, estamos chegando mais o final dessa edição do Pensando em Minas. Eu tenho certeza que esse bate-papo, essas respostas, essas reflexões vai orientar os jovens do Parlamento Jovem que estão discutindo esse tema nesse dia, especificamente agora, escolaridade e qualificação profissional. E eu termino até com 3 citações que eu peguei para o programa. 2 são lugar comum, mas que fazem todo sentido, que fala que a educação nunca foi despesa, sempre foi um investimento com retorno garantido. Uma outra que educação não tem preço. A falta de educação, isso assim, tem um custo. E uma que é do Epiteto, que é um filósofo grego, um dos estoicos, né? Que ele fala que só a educação liberta. E eu sempre falo isso também tenho filha pós-adolescente que está também com essas ansiedades nesse mercado. Eu acho que a educação, o conhecimento nunca é demais.
e, claro, habilita mais essa juventude para ingressar nesse mundo do trabalho, como o Rafael falou, não necessariamente o mercado, né, mas o mundo do trabalho que é muito mais amplo do que esse mercado que a gente falava antigamente. Bom, com isso, eu agradeço muito a participação do Rafael, a participação da Rosana e convido a acompanhar a próxima edição do programa Pensando em Minas, na próxima quarta-feira, dia 22 de março, que vai falar de jovem e mercado de trabalho, mas com foco no desenvolvimento econômico e geração de trabalho. Então, como que esse mundo favorece ou não as oportunidades. E informo também que esse programa está disponível no canal do YouTube da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas. Muito obrigado. Obrigada.